Quantos de vocês já não leram o Evangelho? Com determinada história, por exemplo, e lá mais na frente em outro Evangelho, acabaram se deparando com informações um pouco diferentes, às vezes até aparentemente contraditórias. Isso que você está experimentando agora, 2000 anos depois que o Evangelho ou os Evangelhos foram escritos, não é uma coisa absolutamente nova ou descoberta pela mentalidade moderna. Bem cedo na história da igreja, depois que os Evangelhos foram escritos ali, no primeiro século, no segundo século, algumas pessoas já começaram a lidar com essas aparentes contradições e eles propuseram a ideia de harmonia, ou como lidar com as informações que algumas vezes parecem divergentes dos evangelhos, ou entre um e outro. Então, será que é possível pensar numa harmonia dos evangelhos? Será que isso é honesto? Será que só existe uma maneira de fazer harmonia? Por que a gente pode pensar em harmonia dessa maneira? Certo? Vamos tentar responder essa pergunta no nosso hoje. Sua primeira vez por aqui? Passa um comentário, alguma pergunta a respeito de alguma coisa, liga o badalo, se inscreve no canal e dá o joinha aí e vamos para frente. Normalmente quando pensamos em harmonia dos evangelhos, nós encontramos 4 maneiras de fazer essa harmonia. A harmonia dos evangelhos é a tentativa de unificar por meio dos eventos ou assuntos os 4 evangelhos, sendo que todos eles falam a respeito da mesma pessoa e todos eles descrevem a obra de Jesus Cristo para pessoas específicas, então seria natural que eles estivessem em harmonia ou eles não se contradissessem, não somente por causa disso, mas por serem palavra de Deus. Então existe normalmente 4 maneiras, existe a radical, sintética, sequencial e em paralelo. Vamos começar com a radical. O que a radical faz? Vou botar aqui. Como é que a radical faz? A radical, ela vai ignorar as diferentes variantes textuais e ela vai até substituir algumas palavras por outras que existem em outro texto, mas não estão aqui. Então, se Mateus fala de uma maneira e Lucas fala de outra, e Marcos fala de outra, então tenta-se ignorar as variantes textuais e aí pinça-se uma palavra lá que melhor se encaixa aqui e isso fica dessa maneira. Certo? Então ignora-se completamente o problema e a questão da crítica textual das variantes textuais. Essa é a radical. Segundo, existe a sintética. O objetivo da sintética é tentar pegar todas as informações que existem em todos os textos e aí na tentativa de formar um evento em si. Então pego os acréscimos de informação do mesmo evento que existia em outros lugares e eu formo um texto. O problema disso é que eu estou criando um texto que de fato não existe. O texto é o conglomerado de informações que foram retiradas de 4 evangelhos distintos. Nenhum texto aparece dessa forma como eu concebi, colocando as informações de todos os lados e criando um. A terceira é a sequencial. Então a sequencial é que ao invés de eu pegar o evento em si, eu percebo a narrativa, o fluir da narrativa, os eventos, o encadeamento de eventos acontecendo e eu tento ver a sequência, como é que aqueles textos se encaixam numa sequência, normalmente uma sequência cronológica geográfica. Jesus começando o ministério aqui na Galileia, depois vai Pérea, depois volta em Jerusalém e a sua morte e a sua ressurreição. Tem uma espinha dorsal que é cronológica, geográfica e eu tento colocar as informações sequencialmente como é que melhor satisfazem, tentando harmonizar dessa maneira. Essa é a filosofia de harmonização sequencial. E por último, existe a paralela. A paralela eu olho os eventos conforme eles aparecem em cada evangelho e eu tento ver como cada evangelho descreveu aquele mesmo evento e as diferenças em detalhes e outras informações eu tento compreender à luz do contexto, à luz da intencionalidade, à luz do propósito e à luz da audiência. Então, o que está fazendo com aquilo que ele está dizendo? É a pergunta que eu tento responder nessa filosofia de harmonização chamada paralelo. Talvez aqueles que fiquem chateados com a ideia de harmonização
Tem um pessoal que não gosta da ideia de harmonização, porque admite-se que eles têm de fato contradições, os evangelhos, e é assim mesmo. Mas aqueles que lutam de fato, que compreendem, tentam estudar, eles podem encontrar razões para essas aparentes discrepâncias em outras maneiras que não seja apenas a clara e intencional contradição entre os relatos do mesmo evento. Por exemplo, talvez se a gente lembrasse do gênero dos evangelhos, isso poderia favorecer a nossa compreensão. O que são os evangelhos? Os evangelhos são narrativas, ou seja, a contação de uma história. É uma história tida como histórica, começa lá em Lucas e diz assim, mas mais do que contar uma história, ela tem implicações, ou interpreta-se essa história de maneira teológica. Existem implicações de dentro, implicações para fora. É uma narrativa teológica a respeito de Jesus Cristo. Agora, os evangelistas que escreveram, não escreveram no vácuo literário, então eles tinham de fato alguma forma, por isso que tantas as partes do evangelho se parecem muito com aquelas biografias greco-romanas. Existem algumas diferenças, obviamente. As narrativas das biografias greco-romanas, elas se colocavam principalmente só nas virtudes. Demonstrava-se o caráter e tentava olhar pelas atitudes do caráter e provar aquela virtude. A narrativa dos evangelhos não é assim. Mostra-se as fraquezas de Jesus como um homem, sofrendo, um homem simples. E as virtudes são virtudes dadas a ele por ele mesmo. É o que eles são. Então não se tem essa tentativa. Uma outra diferença que existe entre as biografias greco-romanas e os evangelhos é que os evangelhos, eles também, na sua seletividade, como as biografias eram, essa seleção olha não somente os pontos altos, mas os pontos baixos. A traição de Jesus Cristo, o fato dele ser cuspido, escarnecido, ser morto como um crucificado, alguém amaldiçoado e tudo. Então existe essa seleção, mas na biografia greco-romana a seleção era bem otimista, era só coisas boas que pudessem ratificar a compreensão que o camarada tinha a respeito de si, das suas virtudes, acontece dos imperadores. Com Jesus não é assim. Existe uma seletividade, obviamente, não dá para escrever tudo. O Evangelho de João, lá no final, no capítulo 21, fala que ele foi seletivo na sua abordagem, mas essa seleção, ela não é em torno de provar a virtude de Cristo, mas de dizer quem ele é. Ele é o Cordeiro de Deus prometido, o Filho de Deus, o Messias encarnado, descendente de Davi, o Cristo. Eu posso demonstrar isso não somente com os pontos altos, mas também com os pontos baixos na vida de Jesus Cristo. Então são biografias, eles vêm num formato de biografia da época, biografia greco-romana, mas é mais do que isso. Existe um plus aí. O plus é que ela carrega teologia com ela. Então precisa-se ter essa compreensão do gênero para poder não olhar o texto e dizer assim, rapaz, eles foram seletivos. É claro que eles foram seletivos, eles não contaram tudo. É claro que eles não contaram tudo. Esse não era o propósito, essa não era a intenção, era registrar algo que fosse seletivo e pudesse corroborar com aquilo que eles queriam fazer, com aquilo que eles estavam fazendo. Outra coisa que a gente precisa compreender e que pode ajudar na compreensão da harmonia é essa relação entre inspiração. Existem dois conceitos dentro da ideia de inspiração. Toda escritura é inspirada por Deus e essa inspiração a gente normalmente admite, a mais da conservador, que é plenária e verbal. A inspiração dá conta do tudo e essa inspiração dá conta de cada parte. Mas como se deu essa inspiração? Foi um ditado? Foi psicografado? Era o Chico Xavier daquela época? Obviamente não. Então quando a gente olha o conceito de inspiração que é sustentado pela ortodoxia histórica, a gente vai ver que o conceito de inspiração, Deus, o Espírito Santo dirigindo e supervisionando, conforme a Escritura diz, isso não anula a personalidade e as decisões linguísticas, tantas vezes, que os evangelistas fizeram em detrimento dos outros. Então eles fizeram de maneira iguais porque era o mesmo evento. Era a mesma pessoa, era o mesmo evangelho. Fizeram, no entanto, de maneira diferente a respeito da mesma pessoa. Por quê? Porque eram pessoas diferentes, com experiências diferentes, vocabulários diferentes, pressuposições da melhor maneira de escrever diferente. Então essas escolhas linguísticas são atreladas ao que ele queria, ao vocabulário que eles tinham e coisas assim. Então é nesse sentido que a gente pode ver essas divergências, tantas vezes, linguísticas para o mesmo evento. Existem dois termos, ipsissima verba, ou verba, e ipsissima vox. Ipsissima verba
é um conceito bem rígido, é radical da inspiração. Ou seja, cada palavra foi exatamente aquela que Jesus falou. Mas isso está fora do conceito de biografia greco-romana. Quando não se fazia história, não se escrevia história, ficando atrelado o mesmo léxico, ou a mesma forma verbal, a mesma lexema, né? A mesma palavra, ipsiliteris, não era ipsíssima verba, mas seria sim uma ipsíssima vox, embora não sendo a mesma palavra, a mesma coisa que Jesus diz, seria a mesma coisa dito de uma maneira diferente, tá bom? Seria alguém dizendo um recado para o outro, mas existem 5 pessoas ali, um filho, um pai e uma mãe. Então o filho vai usar a sua personalidade, suas experiências de filho para transmitir a mesma mensagem para uma pessoa, enquanto o pai, a sua experiência de pai, enquanto a mãe, a experiência de mãe. Todos ouviram a mesma coisa, mas a maneira como eles comunicam seria diferente, embora sendo a mesma, ipsíssima vox, o mesmo sentido. Talvez um bom exemplo disso seja a cura do cego Bartimeu. Não sei se vocês lembram disso. A cura do cego Bartimeu aparece em Marcos capítulo 10, 46 a 52. Também aparece em Mateus capítulo 20, do 29 ao 30. Como eu sei que é a mesma coisa, bom, mesmo que internamente existem algumas diferenças de detalhe, a gente olha pelo contexto ao redor que se trata de um mesmo evento, colocando em paralelo. Como assim? Existe Jericó, existe Jesus caminhando para Jerusalém e existe a cura. Então o que acontece antes e o que acontece depois são praticamente iguais. A contação, a narrativa específica da cura do cego é um pouco diferente. Então, em um texto diz que foi curado apenas um homem. No outro texto diz que eram 2. Num texto diz que era Bartimeu. No outro não se menciona o nome. Ora, é provável que os cegos, pelo menos naquela época, eles não andavam sozinhos. Então é provável que existiam 2 cegos e um deles era Bartimeu. Porque eu digo que existe um cego, porque eu resolvo dar atenção a um detalhe, isso não significa que eu estou anulando a existência de um outro detalhe. Alguém pode entrar nessa sala e dizer assim: rapaz, eu vi aquele livro lá na mesa, aquele livro preto, aquela agenda de 2021. Isso não significa dizer que não existam muitos livros pretos aqui, a Bíblia inclusive, mas para a intenção que ele tinha, faz sentido ele dizer que existia um livro preto em cima da mesa. Ele não disse que só existia um livro preto, era o único livro, porque essa não era a intenção. A intenção não era providenciar esse tipo de detalhe que acabasse com a possibilidade de ter outros detalhes que fossem mais propícios para outro evangelista. Então Jesus está perto ali nas imediações de Jericó, um diz que ele está saindo, outro diz que ele está entrando, provável é que Lucas está dizendo que eles estão ali nas imediações de Jericó. Os cegos provavelmente não andavam sozinhos, andavam juntos, e aí um deles era Bartimeu. Então o evangelista não conta nenhum deles, não contou o nome de nenhum deles, mas o outro acaba contando. Então essa é uma maneira simples de a gente harmonizar, colocando os eventos em paralelo, determinando se trata do mesmo evento pelo contexto que acontece ali no cômputo maior, isso é, no contexto maior, e ver o que Jesus está fazendo e como os evangelistas querem apontar a sua audiência primária para aspectos da vida de Jesus. Era muito interessante que Bartimeu aparecesse ali o nome dele para o determinado evangelista. A outra é interessante que aparecesse os dois, porque não era o ponto dessa história. O outro é interessante que ele estava ali ao redor de Jericó, só necessariamente como um todo, sem necessariamente pensar que ele estava 2 metros fora da casa, ou estava chegando, ou estava saindo, mas ele estava nas imediações ali na grande área de Jericó. É assim que a gente lida, um exemplo simples de como a gente lida em harmonizar os evangelhos. Resumindo, a harmonização é uma temática muito interessante, a gente poderia talvez ver de uma por um dos vários eventos, e isso só seria possível por causa da compreensão da inspiração e por tratarem-se do mesmo evento, Jesus Cristo. As diferenças dão-se
por conta o propósito de cada autor, a audiência de cada autor, o vocabulário de cada autor e a liberdade e personalidade de cada autor do Novo Testamento, agora dos Evangelhos, tinha de escrever, compreendendo que a inspiração, a supervisão do Espírito Santo não anula a personalidade, não é psicografia, é direção, os dois trabalhando juntos, de maneira que é Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Espírito Santo supervisiona de maneira que o produto final seja a palavra de Deus. Então, ler a sua Bíblia, um exercício legal é olhar os eventos lado a lado e tentar ver o que cada evangelista deseja que você veja e perceba a respeito de Jesus, o Filho de Deus, tá bom? Tome sua Bíblia e leia até o fim. Deus te abençoe.